Vamos para um vídeo importante, tutorial completo de como sair da pobreza. É óbvio que isso é um título chamativo, eu tenho 20 anos de idade, eu não poderia nunca te dar um tutorial de como sair da pobreza, mas o que eu posso é te apresentar esse livro, que, cara, me deu muitas coisas e me tirou muitas coisas da cabeça, muitos conceitos sobre meritocracia. Eu acho que ele vai mudar muito a sua vida também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, resumir um pouquinho ele, e depois a gente vai aplicar esses conceitos para a nossa vida. Esse é o livro que se chama Fora de Série, Outliers. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Cara, o mundo é cheio de crenças, né? Muitas pessoas, elas acreditam na meritocracia, acham que se você trabalhar duro, você vai conseguir tudo que você desejar, você vai conseguir ascender socialmente, vai conseguir ser rico, se for se for o seu propósito. Outras pessoas dizem que são mais aceitativas, dizem que o sistema nos joga para baixo, que você muito provavelmente não vai ser rico se você não nasceu numa posição assim. A verdade é que as duas pessoas elas estão certas em partes e duas pessoas estão erradas também em boa parte delas. Porque a verdade é que isso é algo multifatorial. O sucesso é algo multifatorial. Nada acontece só por uma causa. Eu acho que esse livro é algo que exemplifica muito isso, porque ele tem vários capítulos descrevendo coisas pelas quais uma pessoa pode ter sucesso, tá? Então vamos lá. O primeiro capítulo para mim é um capítulo muito importante, porque ele joga um mind-blowing na minha mente, que ele joga sua mente para flutuar mesmo. O primeiro capítulo, ele usa um exemplo interessante sobre jogos canadenses de hóquei, né? A partir dos 10 anos de idade, elas passam por uma peneira e começam a jogar em níveis amadores, óbvio, né? De criança, como se fosse uma categoria de base, mas aí, sim, a partir dos 10 anos, elas são separadas por níveis, tá? Então, guarda essa informação. 10 anos de idade é a idade máxima e janeiro é a data máxima de inscrição, tá? Isso é um papel muito importante, porque se você for ver lá na frente, eles mostram esse dado pra gente aqui, a maioria dos jogadores profissionais canadenses de hóquei, isso sim, mas já adultos, nasceram em janeiro ou nos primeiros meses do ano. Cara, isso é... Você vai pensar, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, pior que tem. Porque, ó, vamos lá. Pensa comigo. Janeiro é quando termina de se inscrever. Você vai, faz a peneira, vê como os jogadores jogam e tudo mais, e escolhe alguns pro seu time. Quem nasceu em janeiro tem 10 anos. Se a pessoa não nasceu em janeiro, nasceu em todos os outros meses do ano, ela tem 9 ou menos. Ela vai fazer 10 quando a peneira acabar. Quem nasceu em janeiro já tem 10 anos. Cara, isso impacta muito. Eu, tendo 20 anos de idade, eu penso que um ano muda muitas coisas da minha vida. Eu sou jovem ainda, minha cabeça muda, vários acontecimentos mudam minha mente. Imagina quando você tem 9 anos para 10 anos de idade. Fisicamente você muda muito. Fisicamente, quem tem um ano a mais tem muita vantagem com quem tem um ano a menos. Em altura, algumas vezes tem uma vantagem. Em algumas coisas, em algum discernimento e tudo mais, alguma conexão mais lógica, mais rápida, a pessoa também tem vantagem. Então, a maioria dos jogadores que são selecionados quando eles têm 10 anos são de janeiro. Por quê? Eles têm 10 anos, a maioria tem 9. E aí, a partir de 10 anos de idade, eles são separados em ligas, né? É como se fosse uma escada. Então pensa que você tem o campeonato nacional, o campeonato nacional B, aí você tem o campeonato regional, aí você tem o campeonato mais territorial ali perto da sua casa. É como se fosse realmente as divisões. Pensa no futebol aí do Brasil, você tem a Série A até a Série D, e aí você tem as divisões, os estaduais e tudo mais. Pensa comigo. O jogador que joga numa Série A de futebol, ele treina 7 vezes por semana futebol. Ele só joga futebol. Ele não tem tempo pra nada. Tem uma folga quando o time dele ganha. Quando o time dele não ganha, ele não tem folga. Tem regenerativo, depois tem na segunda parte. Conforme você vai baixando a escalada, as pessoas vão treinando menos, tá? Então, talvez a Série B treine tanto quanto e tudo mais. Mas vamos jogar numa segunda divisão do campeonato estadual. Um cara que joga no Juventus da Moca aqui em São Paulo. Ele não treina o ano inteiro, porque a Juventus da Moca só tem calendário na primeira parte do ano. Ele nem sabe se ele vai conseguir jogar futebol no segundo semestre. Então, ele já treina muito menos. Ele tá muito menos treinado do que o jogador de Série A. E você que tá aí na tela? E eu que tô assistindo? Tô falando no caso. Eu treino muito menos. A última vez que eu joguei bola foi no final de novembro. Não sei nem qual a próxima vez que eu vou jogar bola.
Então é óbvio que um jogador da Série A é melhor do que eu. Vamos tirar a habilidade. Vamos supor que ele é o jogador mais perna, horrível, e eu sou o maior craque. Ele é melhor que eu, porque ele treina isso todos os dias. Então, por mais que eu tenha o dom e que ele não tenha o dom, ele treina pra isso. Eu não. Então ele vai ser melhor que eu. Então, esse primeiro capítulo ele já é, pum, ele já muda muito a sua cabeça e fala, caraca, é óbvio que existem jogadores canadenses que viraram jogadores profissionais e que nasceram em dezembro, nasceram em setembro, mas a maioria nasceu na primeira metade do ano, principalmente em janeiro, por conta disso. Porque quando eles tinham 10 anos de idade, eles tinham uma vantagem pequena. E essa vantagem pequena aos 10 anos foi aumentando até se tornar uma grande vantagem que separou um cara que joga hockey nos finais de semana para um cara que vive de hockey, que hoje é multimilionário jogando hockey. Então esse é o primeiro capítulo e ele dá um setup. Por que ele dá um setup? Porque ele não fala direto do porquê ele é conhecido. Esse livro é conhecido pela teoria das 10.000 horas, que é o que o segundo capítulo do livro apresenta. Que é o seguinte, se você praticar 10.000 horas do que você quiser, de qualquer assunto, qualquer coisa que seja, você será um profissional no assunto. Se você tiver 10.000 horas jogando futebol, você vai ser um profissional. Se você tiver 10.000 horas falando uma língua, puta, você vai saber essa língua de cabo a rabo. Se você tiver 10.000 horas de qualquer assunto, você vai ser um profissional, você vai ser um expert nisso. Isso corrobora com o tema do capítulo 1. Porque o capítulo 1, ele só dá indícios, ele tateia essa parte, mas ele não fala diretamente. Mas agora com o capítulo 2, a gente consegue conectar com o capítulo 1. Pensa comigo. A vantagem de idade do menino que nasceu em janeiro fez com que ele fosse escolhido por um time que joga no Campeonato Nacional de Hóquei com 10 anos de idade. Como o time que joga o Campeonato Nacional de Hóquei com 10 anos de idade é um time muito bom, ele treina mais vezes. Como ele treina mais vezes, ele vai adquirindo um nível maior. Ele treina mais vezes com pessoas também tão qualificadas quanto. Isso vai fazendo com que ele vai treinando mais vezes, vai chegando mais alto, vai disputando mais partidas. E aí, quando ele chega com um profissional, ele tem 10.000 horas jogadas de hockey. E assim, ele vira um profissional de hockey. Já o cara que nasceu em dezembro tem 9 anos de idade e vai fazer 10 anos daqui a uns meses, quando passa a data de inscrição. Aí ele não é escolhido. Ele é escolhido e vai jogar no time da cidade dele. O time da cidade dele disputa o campeonato primeiro da cidade, e aí se ganhar o campeonato do estado. Mas aí o time dele vai lá e perde no campeonato da cidade. Ele não treina mais hockey, não por aquele ano. Vai treinar só no campeonato seguinte. E aí, o jogador que nasceu em janeiro, ele fica treinando o tempo inteiro. Enquanto o jogador que nasceu em dezembro não treina mais no ano. Esse gap ele vai subindo, vai subindo. Então eles estavam aqui, ó. Esse é o que nasceu em janeiro, esse é o que nasceu em dezembro. Acaba que vira isso aqui, ó. Vira isso aqui. Um é profissional, o outro disputa hockey aos domingos. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso já tira muitas crenças. Já tira muitas crenças. Sabe essa crença do dom, do talento de Deus? Porque é verdade, cara. Pensa aí. Você consegue me provar que Deus não te deu um dom para tocar violino? Você nunca tocou violino na sua vida. Como é que você sabe se você tem um dom ou não? Então, se Deus te deu um dom, mas você nunca usou ele, será que te deram um dom de verdade? Será que esse dom existe? O que é ter uma predisposição, sendo que você nunca usou essa predisposição? Então ela não existe. Bem, conseguiu me entender? É que nem você ganhar um carro. Olha, você ganhou um carro. Você não sabe que ganhou um carro, ninguém nunca te avisou, você não sabe quando você pega, onde você tem que pegar, o que é que você tem que fazer para você pegar o carro. Então você ganhou o carro mesmo? Não ganhou. Não ganhou o carro. Quando você ganha o carro, alguém fala, olha, eu ganhei o carro, você vai buscar aqui amanhã no lugar tal e tudo mais. Se ninguém tiver te explicado onde você pega o carro, você não ganhou carro nenhum, né? Então esse segundo capítulo ele já tira muitas coisas de mim. E aí ele vai explicando, no terceiro capítulo, se eu não me engano, ele vai dando mais contextos para isso. Porque, cara, 10.000 horas, óbvio que ajuda, mas você tem que ter um contexto para praticar essas 10.000 horas. Vamos pegar os jogadores. De novo, o jogador que nasceu em janeiro, o jogador que nasceu em dezembro. O jogador que nasceu em janeiro, ele foi e conseguiu ir para os clubes mais altos do Canadá para praticar quando ele era criança ainda. Mas pense que a família dele não tem dinheiro. E não consegue bancar as viagens dele por todo o Canadá jogando. Ele logo vai ser cortado do time.
se ele não tiver um talento excepcional, se ele não estiver se destacando muito no meio daquelas pessoas que têm 10 anos junto com ele, se ele estiver no nível médio, se ele não for a exceção, se ele for a regra, ele vai ser cortado do time. Ele não tem dinheiro suficiente para continuar bancando essa carreira até ele virar um profissional. Ele não fala disso explicitamente de dinheiro, mas ele fala de muitas coisas. Ele fala dos Beatles, por exemplo. Eu não sabia essa história, pode ser que você seja um fã dos Beatles e saiba. Mas os Beatles, no começo da carreira, viajaram para Hamburgo. E lá em Hamburgo, começaram a ter os festivais. Os festivais não era uma cultura que existia. E aí, pelo que parece, as bandas não tocavam muito em bares, não existia muito isso. O que acontecia é você tocar junto com casas de prostituição, casas de entretenimento adulto e tudo mais. E parece que um promoter dessa época de Hamburgo, que tinha ligações com isso, decidiu fazer um festival numa rua perto onde acontecia esse tipo de coisa. Ele queria deixar um festival, ele queria deixar vários dias e vários meses bandas tocando. E os Beatles foram para lá e tocaram em Hamburgo. E tocaram em Hamburgo por horas e horas e horas, e dias e dias e dias. E aí tem uma citação de um dos Beatles, não lembro quem, não sei se é o Paul McCartney, alguém, falando: no começo, ninguém nos assistia, mas depois, com o passar do tempo, a gente foi melhorando e acertando as coisas, e aí as pessoas começaram a ficar e nos assistir. Então é muito engraçado, porque tá basicamente explicando que a banda não tinha toda essa conexão que a gente vê hoje. Que você vê eles fazendo shows e que eles emendavam uma música na outra, e que eles tinham várias versões de uma mesma música. Isso não acontecia no início. Mas como eles praticaram muito tempo juntos, eles tiveram o privilégio de praticar muito tempo juntos. Como eu disse, a cultura dos festivais não existiam. Eles tiveram sorte de que alguém conectou eles com o promoter de Hamburgo. Eles eram da Inglaterra, eles não estavam na Alemanha. E conectou eles com o promoter de Hamburgo, e aí na Alemanha eles começaram a tocar muito, 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 conseguiram desenvolver uma química, né, um entrosamento grande. Além disso, ganharam experiência, conseguiram variedade de tons para fazer da mesma música e tudo mais, te deram essa experiência, essa habilidade que só horas de prática te dão. Que se você pegar agora, você não consegue fazer 3 vezes versões da mesma música, se eu te der uma música. Entende? Então isso foi um fator incrível para o sucesso dos Beatles, e algo que ninguém fala. Então, as 10.000 horas, junto com o contexto. Eles explicam também, tem umas histórias do Joe Flow e tudo mais, do Bill Gates. Muito interessante a história do Bill Gates. Todo mundo conhece o Bill Gates como um gênio da computação, tudo mais, Microsoft, etc. Mas aqui explica que o Bill Gates, quando ele estava no ensino fundamental, ele tinha uma das poucas escolas em que teve um conselho de mães e tudo mais, que eles conseguiram acesso a computadores muito cedo. E aí ele acessou computadores muito cedo. Depois ele foi para uma faculdade. E na faculdade dele, ele usava o computador, se pagava por hora. Ele conseguiu burlar o sistema e conseguiu ficar horas no computador pagando pouco. Então ele varava a madrugada mexendo em computador. O que aconteceu? Quando o Bill Gates tinha 20 anos de idade, por aí, quando ele tinha uma idade um pouco... Era jovem, mas já entendido do assunto, e com várias horas de computador, ocorreu uma revolução nos computadores, onde você podia produzir softwares com muito mais facilidade do que antes. Adivinhe. Quando houve essa revolução, quem vai largar na frente é quem tinha muitas horas com um computador antigo. E aí agora, como a tecnologia evoluiu, se você junta a tecnologia evoluída com um cara que tem muita experiência no assunto, ele vai produzir isso da melhor maneira possível. E assim deu, no Bill Gates. Ele reuniu essa experiência que ele tinha com uma tecnologia nova que tinha acontecido, e assim começou a fazer as coisas que ele fez até ser esse gigante que ele é hoje no mundo. Então eu tô explicando resumidamente para você, mas você vê como isso é, como isso é bizarro, né? Porque aí eles falam, a melhor época para você ser um programador foi a época que o Bill Gates nasceu. A melhor época, os melhores anos para ser um programador eram os anos que o Bill Gates nasceu, porque isso permitia que você fosse jovem o suficiente para poder iniciar na área, mas ao mesmo tempo velho o suficiente para você ter entendimento do que você está fazendo. E aí, além disso, ele ainda teve esses super fatores de conseguir mexer em computadores quando ele estava no ensino fundamental, depois conseguir burlar para conseguir mexer no começo da faculdade. Então, assim, ele teve as horas, as 10 horas que a gente falou, e ele também teve essa sorte, essa questão do contexto, e o contexto ajudar ele para ele ser o suficiente e conseguir fazer a história. Enfim, esse é um dos capítulos mais interessantes que tem no começo do livro. Depois
Ele tem capítulos muito mais interessantes que falam qual é a diferença de tratamento entre pais ricos e pais pobres, como os filhos são criados e quais são as diferenças e habilidades que eles têm. Os filhos de pais pobres são mais independentes, os filhos de pais ricos, eles não são tão independentes, até um pouquinho mimados, mas eles sabem o seu direito, eles sabem se impor para outras pessoas. Enfim, tem outras questões que eu não vou poder editar um livro de 400 páginas para vocês, tá? O final do livro, ele até explica um caso muito legal da Air Coreia, que era a companhia aérea que tinha mais quedas de avião no mundo. E os caras começaram a estudar o porquê que a Air Coreia tinha tantas quedas de avião. E aí eles chegaram na causa, pegaram a caixa preta, foram ver as gravações e chegaram num dos motivos. Um dos motivos era a língua coreana. A língua coreana, ela tem 4 níveis de diferença de hierarquia. Então, pensa que se você vai falar com o chefe de estado, com o seu pai, com o seu tio e tudo mais, você vai usando em níveis de hierarquia maiores e maiores e maiores. O copiloto e os caras que estavam a bordo, eles se sentiam inferiores ao piloto. Então, quando eles iam avisar que algum problema estava acontecendo, ou que o piloto tinha errado em algum sentido, eles usavam um nível de hierarquia muito baixo, porque eles querem ser respeitosos, né? E aí, algumas vezes, esse nível de hierarquia era baixo, o copiloto ele interpretava de outra maneira. Ele achava que, pô, ele estava avisando, mas que não era tão perigoso. E, cara, quando você tá numa situação de perigo, você tem que ser enfático, né? Você tem que ser direto. Você tem que falar, cara, a gente tá em perigo. Pensa que você tá num carro. Você tá num carro e se o carro seguir reto naquela velocidade, o carro vai bater. E o seu piloto não tá vendo, você tá do lado dele. O que você vai falar? Você vai falar, cara, por favor, eu acho que a gente tem que virar à direita agora, tá? Ou você vai falar, irmão, vira à direita agora, esse carro vai bater. Existe diferença nessa fala, né? E pelo jeito, no tom do coreano, esses níveis de hierarquia e como os copilotos respeitavam muito a hierarquia, eles não eram do time que falava, a gente tem que virar esse carro agora. Eles falavam, não, eu acho que talvez se a gente virar o carro aqui agora, no direito, entendeu? Então, esse nível de língua era muito importante e acabava muito mexendo no sucesso da Air Coreia. Eles chamaram outros profissionais que padronizaram para a língua inglesa. Quando os pilotos começaram a aprender inglês, acabou, quebrou esses níveis de hierarquia, né? Então todos eles se entendem de igual para igual. Logo, quando o copiloto der uma ordem, o piloto vai entender de igual para igual, vai poder executar essa ordem. E assim a Air Coreia se recuperou e é uma das companhias aéreas mais seguras do dia de hoje. Isso é loucura, né? Loucura, um dos casos que tem aqui. É um livro muito interessante, tá? E se isso já chamou a atenção para você, eu acho que você deveria ler. Eu vou tentar deixar o link da Amazon aqui embaixo. E eu vou tentar agora falar um pouquinho das aplicações. O que a gente... Já falei um pouco desse livro, já expliquei um pouquinho dele. O que é que a gente pode aplicar na nossa vida? Beleza, agora eu já contei para vocês a questão das 10.000 horas e tudo mais. O que é que a gente pode aplicar esse livro na nossa vida? Para mim primeiro, se você tem um sonho, se você quer ser profissional em alguma coisa, você tem que praticar, é isso, né? Se você realmente tem algum interesse em qualquer coisa, você tem que praticar o máximo possível, o máximo que der. O máximo, máximo, máximo que der. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, você tem que ver o contexto ao seu redor. Do mesmo jeito que o livro entregou pra gente que o melhor tempo para um computador, para para um programador nascer foi o ano que o Bill Gates nasceu, muito provavelmente o ano que você nasceu, o ano que eu nasceu, é o melhor ano para alguma coisa. Para o quê? Você tem que descobrir. Eu trabalho muito com tecnologia, né? Eu sou muito criador de conteúdo, tô fazendo vídeos para vocês e tudo mais. Cara, eu acho que a minha idade é o ideal para quem cria conteúdo e para quem mexe com inteligência artificial. Porque eu tenho 20 anos de idade, eu sou velho o suficiente para ter muitas horas no computador desde quando isso não existia. Eu lembro de Orkut, eu usei Orkut quando eu era muito criança. Então eu tô na internet faz muito tempo, eu muito provavelmente tenho mais 10 mil horas de navegação. Ao mesmo tempo, eu tô criando vídeo desde que eu tenho 10 anos de idade, desde 2015. Então eu devo ter perto de 10 mil horas ali, talvez, não sei se eu tenho, mas eu me sinto quase como um profissional gravando vídeos. E cara, juntando tudo isso, as inteligências artificiais lançaram agora. Então, um cara que tiver 55 anos, cara, ele já teve muito tempo, talvez ele nem vai conseguir entender a inteligência artificial. Mesmo se ele entende, ele tá muito estabilizado na área dele, ele não vai atrás. Eu vou atrás, porque eu sou novo, eu tenho 20 anos de idade, preciso construir minha vida. Ainda não sou especialista em nada, ainda não fiz dinheiro, ainda não tenho grandes conquistas. Mas eu tenho entendimento e eu tenho experiências passadas que podem me ajudar. Então, entendeu?
O Bill Gates também tinha perto de 20, 21 anos de idade quando ele criou os softwares que aí sim foram fazendo ele crescer no mundo empresarial, corporativo, computacional, assim, fazendo virar esse gênio que ele era. Então, eu fiz essa autorreflexão e eu vi que esse é o meu momento. É o meu momento. Que eu acho que essa é a área que eu tenho que investir, que é uma área que eu gosto, que é uma área que eu já tenho há muito tempo e que é uma área que ao mesmo tempo está crescendo agora que tem muito espaço para fazer dinheiro, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que você tem que pensar. No estágio da sua vida, qual é a coisa que você pode mais tirar do seu contexto? Porque você tem um contexto. Ao invés de você ficar lutando, eu mesmo não vim de família rica, eu vim de família pobre. Então eu sou um cara mais independente. Eu sou um cara que mais faz minhas coisas, tudo mais, um cara que é mais autodidata, que não procura tanta ajuda, que vai se vira e tudo mais. Mas que um cara que é rico, que é o cara que sabe seus direitos, talvez seja um cara que se impõe mais nas conversas, um cara que na negociação, talvez ele pode ganhar mais dinheiro do que eu, que talvez ele pode tirar mais dinheiro do que eu. Porque ele é um cara que sabe impor seus limites, ele sabe se impor, ele sabe se gesticular melhor do que eu. Então, você tem que fazer uma autoanálise. Primeiro de olha, quem é você? Quem foi a sua base familiar? Como você é criado? Qual o país que você está? Qual é a língua que você fala? Porque esse livro te diz que tudo isso é importante. E aí, após você entender tudo isso, você tem que entender qual é o que eu quero fazer. E o que eu quero fazer, quanto tempo eu tenho diário? Ah, eu preciso fazer mais cursos, eu tenho que entender mais, eu estou muito bem? Beleza. Nessa área que eu tô, qual é a próxima trend? O que é a próxima coisa que vai viralizar? O que é a próxima coisa que vai fazer muita gente ganhar dinheiro? Porque eu vou estudar isso. Eu vou ser um dos primeiros a estudar isso. Eu vou juntar a experiência que eu tenho em temas passados, pegar esse tema futuro, mixar e assim fazer muito dinheiro e ter muito sucesso na minha vida profissional. Entendam? Isso não é um tutorial de como sair da pobreza, que nem eu coloquei no título e fiz para ser chamativo. Mas isso é uma autoanálise. Entenda o que você quer fazer, quais seus pontos bons, quais seus pontos fracos. E aí sim, procure as trends, que talvez você vai achar alguma trend que você possa fazer dinheiro. Sabe esses caras de gurus de internet? Muita gente fala, né? Tem muita gente que fica fazendo muito dinheiro com infoproduto, o cara vai, pega uma trend, faz dinheiro, vai embora. O pessoal fala muito de Twitter, né? Alguns outros, Thiago Flint, eu não sei muito deles a fundo, mas a maioria que eu ouço, parece que eles pegam uma trend, fazem dinheiro, quando acaba eles vão embora. Eles são muito agressivos, né? Trabalham com o mercado black, então algumas vezes eles infringem as regras da plataforma. Eu não tô aqui pra falar sobre isso. Tô aqui para dizer que toda hora eles voltam com um lançamento novo. O Twitter já lançou infoproduto, agora ele está lançando um negócio de você criar produto com IA, ou seja, IA, inteligência artificial, tema novo. Quando acabar, ele vai vir com outro lançamento diferente, entendeu? Então são caras que estão acima da curva. Eles estão pegando o quê? O tema vender coisas na internet e estão prevendo as tendências e estão caindo em cima das tendências. E aí a gente pode debater ou não, se os caras estão certos ou não, se eles estão, beleza, eles estão prevendo as tendências, mas eles estão fazendo errado, sendo agressivos demais, errando regras da plataforma, sendo desleais, sendo mentirosos. Gente, beleza, mas isso não é o ponto. O ponto é que os caras analisaram o mercado, analisaram no que eles são bons, analisaram quando você tem dinheiro, você pode cobrir suas falhas, né? Eu não sou perfeito em tudo, mas se eu tiver dinheiro, eu consigo contratar um cara que é perfeito no que eu não sou, né? Enfim, em algum momento você vai ter que começar do zero. E aí, conforme você for fazendo sucesso em algumas das suas empreitadas, você vai poder fazer escalar, né? O que o pessoal fala, né? De negócios e tudo mais, você conseguir escalar. Ter um sucesso relativamente ok, cara, a maioria das pessoas tem em algum momento da vida, tá? Ganhar 8, 10 mil reais, 12 mil reais, a pessoa que tenta, que ela se arrisca, em algum momento da vida ela vai conseguir. Mas primeiro, como é que você vai manter isso? Segundo, como você vai escalar isso? E aí essa parte de você se reinventar, essa parte de você entender essas tendências, entendendo que você é bom e ir saindo, flutuando de tendência em tendência, para aí sim você conseguir criar o seu império financeiro e ser um cara bem sucedido no seu trabalho, tá? Cara, gostei do resultado desse vídeo, lembrando que eu fiz sem roteiro nenhum, pra você ver como talvez eu acho que eu tenho uma qualidade na produção de vídeo, né? Enfim, se você ficou interessado pelo vídeo e não leu o livro e assistiu o vídeo inteiro, cara, vai ler esse livro aqui. Lê esse livro aqui, porque ele é bem interessante. Eu gostei muito, eu não dava nada pra ele. O Thiago do Sexto Round, não sei se é Thiago, não esqueci, mas é o cara do Sexto Round que recomendou esse livro aqui e falou que era muito bom e que mudou a vida dele. E eu tô lendo e acho que mudou minha vida também, cara. Eu tenho que aplicar, mas como eu imagino que os conhecimentos estão na minha mente, tanto que eu tô passando eles aqui pra vocês.
beleza? Então é isso. Se você é novo no canal, se inscreve aí. Esse é um canal que eu sou criador de conteúdo, eu sou jornalista, eu gosto muito de esportes e futebol. Tem outro canal onde eu falo de esportes, mas esse é um canal que eu gosto de falar da minha vida. Eu falei no primeiro vídeo do canal que eu falo, puta, eu não sou resumido a esportes, eu quero falar de outras coisas, pô, eu tenho repertório para conversar sobre várias coisas. Então aqui eu vou falar sobre livros, eu vou falar sobre tendências, eu vou falar sobre coisas que eu quero, opiniões que eu tenho ou que eu não tenho, temas psicológicos, temas emocionais, temas reflexivos, eu vou fazer de tudo. Do que me der vontade, eu vou fazer. Então, o primeiro vídeo já foi lançado, que era o que eu queria voltar ao passado. Tá deixando aqui no card que assiste esse vídeo aqui. E o segundo vídeo é do livro Fora de Série. Peço que vocês leiam esse livro também. Eu vou atrás para ver se consigo o link de afiliado da Amazon, mas mesmo se não conseguir, eu vou deixar o link, porque é importante vocês comprarem o livro e lerem, não é nem eu ganhar dinheiro, não tô nem pensando nisso. Beleza? Então é isso, se você conheceu o canal agora e tudo mais, quer dar uma sugestão, dá uma sugestão de vídeo aí, sei lá, vai que eu quero muito pesquisar e fazer um vídeo do seu tema, beleza? Então obrigado por ter assistido aqui, nos vemos no próximo, valeu!